E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o vídeo é bem curtinho aí, é sobre um princípio básico da elétrica, da eletrônica, a lei de Ohm, certo? Ela rege as três principais grandezas da eletricidade, certo? São elas a diferença de potencial, que é medida em volts, a resistência elétrica, que é medida em ohms, e a corrente elétrica, que é medida em amperes. Certo? A gente vai definir agora cada uma dessas grandezas. A diferença de potencial é uma diferença de potencial, como o nome já diz, elétrico entre dois pontos. Quanto maior essa diferença de potencial, maior a capacidade de promover o fluxo de elétrons por determinado meio. Ou seja, é mais ou menos como se fosse a força da eletricidade. Então, se eu tenho 220 volts, eles têm uma capacidade maior de promover um fluxo de elétrons por um meio X do que 110 volts, considerando esse mesmo meio, entendeu? Se a gente considerar uma tensão menor ainda, a capacidade de promover fluxo de elétrons fica mais reduzida ainda, considerando que esse meio tem sempre a mesma resistência. Ou seja, no meio X eu tenho 5 volts, a corrente elétrica vai ser proporcional aos 5 volts. Se eu aplicar 10 volts, vai ser proporcional aos 10 volts e maior. Se eu aplicar 20 volts, vai ser maior ainda que os 10 e proporcional aos 20 volts, certo? E a resistência elétrica, né? A gente já havia falado antes aí, explicando a tensão elétrica e a diferença de potencial. A resistência elétrica também, como o nome já diz, é a resistência que determinado meio oferece à passagem de um fluxo de elétrons, né? E a resistência, ela é derivada de outra grandeza que chama resistividade, que é inerente ao material. Ou seja, se eu tenho um fio de cobre, certo? Esse fio ele tem uma resistividade que é característica do cobre. Se eu tenho um fio de alumínio, ele tem uma resistividade que é característica do alumínio. E a resistividade do alumínio é maior do que a resistividade do cobre. Então, se eu tiver dois fios idênticos, com a mesma seção de área e com o mesmo tamanho, um de alumínio e um de cobre, a resistência final do fio de cobre será menor, porque a resistividade do material cobre é menor do que a resistividade do material alumínio, entendeu? E a resistência, como ela deriva da resistividade, da seção de área e do comprimento, que serão os mesmos dos dois fios, vai me oferecer uma alteração somente em função da resistividade. Seguimos para o próximo conceito, que é de corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo de elétrons, o fluxo de uma carga elétrica por um determinado corpo, por um determinado meio, em função do tempo. Ou seja, se eu tenho aquele mesmo fio de cobre lá, com aquela mesma seção de área, e eu aplico uma tensão de 10 volts, ou seja, uma diferença de potencial entre as duas pontas do fio de 10 volts, e a minha resistência final daquele fio é 1 ohm, certo? Logo, terei 10 amperes circulando por esse fio. No final, eu vou mostrar a fórmula básica e vocês vão entender, certo? Por quê? Porque é a quantidade de carga elétrica que consegue ser transportada por esse fio em função do tempo. Então, uma carga elétrica que é medida em coulomb, certo? Eu tenho X coulombs percorrendo este fio em 1 segundo. Isso aí vai me dar a corrente elétrica, certo? E essa aí, essa aí é a fórmula básica da lei de Ohm, certo? Aí nós temos as letras que representam as grandezas elétricas citadas anteriormente. O V, que é a tensão elétrica ou a diferença de potencial. O R, que é a resistência. E o I, que é a corrente elétrica. Então, a partir dessa fórmula aí, você consegue descobrir várias coisas, certo? Eu tenho, por exemplo, uma lâmpada. Que essa lâmpada da minha casa ela é de 220 volts, certo? E eu sei que a corrente elétrica dela é 1 ampere. Com essas duas medidas, eu consigo descobrir a resistência elétrica dela. Então, eu tenho V dividido pela corrente elétrica, que é 1 ampere, ou seja, eu tenho 220 volts dividido por 1 ampere, que vai me dar uma resistência
de 220 ohms. Por quê? Porque 220 volts dividido por 220 ohms é 1 ampere, certo? Então por hoje foi isso aí, um videozinho bem curtinho, só para explicar o básico do básico da eletrônica aí. Vou ver se com o tempo vou postando outros vídeos aí para ir explicando outros conceitos aí para a gente poder ir aprendendo cada vez mais. Beleza? Um abraço, quem puder seguir o canal aí, por favor, segue, dá o joinha, compartilha o vídeo aí para mais pessoas poderem ver. Valeu, pessoal, até mais, até a próxima.